Boa noite, teleinternautas, boa noite a todos vocês que acompanham sempre a programação da UFTV. Estamos começando com mais um programa Sind Solution, indo para a sua 10ª edição, sempre trazendo grandes profissionais, grandes especialistas, muito conteúdo, muita informação para todos vocês que são voltados para síndicos e condomínios, que é o nosso público-alvo aqui nesse programa. Estamos aqui com 3 convidados para debater sempre assuntos de extrema importância para vocês que acompanham a nossa programação. Então, vamos apresentá-los, Vamos começar aqui com a doutora Jussara Sartini, ela é psicóloga, especialista em conciliação e mediação e arbitragem. Boa noite, doutora Jussara. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, poder estar aqui colaborando na medida do possível. Ao lado dela, doutor Manuel Alcides Nogueira, ele que é advogado, tributarista e conciliador e mediador em segunda instância. Muito boa noite, ele está visitando a emissora hoje pela primeira vez. Muito boa noite, doutor Manuel Alcides. Boa noite, Eliana. Boa noite, a doutora Jussara, colega de alguns anos de trabalho já na área da mediação, conciliação e arbitragem. Doutor Rafael, um grande colega aqui da Comag Santo André, advogado também conceituado. É um prazer revê-lo aqui. E estar aqui na UpTV é um prazer, essa emissora é simpática, e expor aquilo que vocês quiserem saber acerca da mediação e arbitragem. Muito obrigada. E também ao lado dele, ele que já é quase sócio do nosso grupo aí do elenco, da UpTV, Dr. Rafael Rios, sempre também voltando para nos ajudar, nessa questão da parte jurídica, nesse quadro do momento jurídico. Ele, Dr. Rafael Rios, ele que é advogado da Dundes e Rios Advogados. Muito boa noite, Dr. Rafael, e é sempre um prazer revê-lo no nosso programa. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e ainda de estar ao lado de 2 profissionais de alto garbor, como o Dr. Manuel Alcides e a doutora. Muito obrigada. E para vocês saberem qual o tema, a doutora Jussara esteve aí um tempinho atrás. E foi um tema que realmente, doutora Jussara, criou muita expectativa de você estar voltando, porque o tempinho que você esteve deixou aquele gostinho de quero mais, Então resolvemos trazê-la de volta, mas reforçando a equipe hoje, mais do que nunca, aí, trazendo 2 grandes profissionais junto com ela para a gente falar sobre esse tema, que foi realmente de grande interesse de vocês, que foi a parte de mediação e conciliação em condomínios. Como que foi para você, doutora Jussara, o programa, que nós falamos sobre conciliação? O que você achou, o que você gostou? E como que está sendo hoje esse assunto, de grande inovação, na verdade, nessa área de condomínios? Foi muito bom, Eu acho que foi muito proveitoso o programa. Nós estamos somando a um momento histórico no Brasil mesmo, que é a mediação agora, com o novo código, com a lei de mediação, nós estamos fazendo parte da história da mediação no Brasil. E é sempre bom que as pessoas tenham conhecimento e que elas tenham outras alternativas para resolver seus conflitos. Muito bom. Doutor Manuel Alcides, você que atua nessa área de formação de novos mediadores, que você tem, muitas pessoas até teve a pergunta, na última participação da doutora Jussara, o que precisa, para uma pessoa se tornar mediadora, E tem que fazer um curso, realmente, tem que saber como negociar, essa questão dos argumentos, que tem que ser toda a técnica, que tem que ser utilizada. Você hoje trabalha com isso, é isso? Sim, Eliana. É uma história que não dá para se resumir em pouco tempo, mas, em síntese, a atividade da conciliação e mediação, que tem sua raiz lá no mundo velho, na Europa, ela entrou aqui no Brasil nos anos 1800, precisamente 1824, por meio da nossa Carta Magna, na qual ela insere lá, talvez no artigo 61 ou 65, não me recordo, mas que já fala da conciliação. Já fala da conciliação como um meio alternativo ao judiciário. Isso veio pelas ordenações filipinas, enfim. É uma história bem vasta, mas, para resumir, ela que veio sendo resgatada agora nesse momento, depois de 191 anos, Nossa. como forma de desafogar o judiciário. Nós temos aí
no Brasil cerca de 100 milhões de processos encalhados. Meu Deus. E que precisa da iniciativa privada para ajudar também nessa tarefa do judiciário. O mediador que tem o conciliador, que antes, pela resolução 125, já era o suficiente ele ser capacitado para atuar no âmbito judiciário e também na iniciativa privada. Hoje ele já tem uma outra performance, segundo a lei, mediante que fala sobre a regularização dessa profissão, que já está prevista no CPC e também na lei especial da conciliação e mediação. É uma atividade promissora, esses novos profissionais, e que vem ao encontro, né, nesse momento em que nós precisamos tanto, falamos de paz, porque esse é o pano de fundo, né, doutora, da nossa cultura, né? Porque o acordo que se busca, ele é consequência de um diálogo, que o conciliador é esse terceiro facilitador, né? Ele, tanto como conciliador quanto como mediador, como árbitro já é uma outra questão, porque ele vai atuar nos modos que seria no judiciário. Ele vai expedir uma sentença ao final daquele processo. Na conciliação e na mediação, não. As partes é quem decidem, são elas que transigem. O mediador é um terceiro facilitador nessa comunicação. A doutora Jussara, uma colega querida nossa, que atua no Juiz Postulando, que é o nosso instituto, ela que está agora numa região um pouquinho mais afastada, em Campinas, é isso, doutora? Isso mesmo. Mas com muito amor, ela trabalhou, ela foi muito querida, ela continua sendo querida no Juiz Postulante, e faz com muita eficiência o trabalho dela. Ela que, além de conciliadora conceituada, ela também, como professora, nos deu muita alegria no Juiz Postulante. E eu vou deixar um pouquinho para ela falar acerca da conciliação, porque é muito a dizer sobre esse tema. Com certeza, tanto que tem tantos assuntos que nós trouxemos a doutora Jussara de volta aqui, né, para estar debatendo isso com os nossos colegas aqui também na área jurídica. E o doutor Rafael Rios, como que você vê essa questão de tentar minimizar, né, esses problemas, essas situações que acontecem no dia a dia do condomínios? Você acha que esse trabalho que vem sendo feito com a mediação e conciliação, isso vem a contribuir no dia a dia? Sem sombra de dúvida. Acredito que hoje, para o condomínio, para a resolução dos problemas condominiais, não existe melhor fórmula do que a mediação e a conciliação. E por que eu afirmo isso? Porque, como havíamos conversado antes de começar o programa, a relação condominial, a relação de vizinho, perdura, né? São raros os casos que o problema é tão grande que a pessoa se muda em decorrência daquilo. O normal é que exista a continuidade, exista a vivência continuada. E se você leva uma questão para o judiciário, por exemplo, um conflito de barulho ou algum problema com vaga de garagem, o judiciário, além de ser moroso, além de ser caro, no final das contas, ele não agrega valor para a relação condominial e mesmo para quem ganha. É desgastante, né? Sim, mas até mesmo para quem ganha, às vezes, não sai satisfeito com a relação. Uhum. E a conciliação e a mediação, ele traz a conversa, ele traz aí que as duas partes envolvidas, com a ajuda de um profissional como é o Dr. Manuel Alcides e a doutora Jussara, a resolverem aquele caso. E a satisfação geralmente é muito grande, né, doutora? Não dá para dizer que é 100%, porque infelizmente algumas vezes não conseguimos ingressar aí num consenso. Mas do que eu tenho de analisado na questão do condominial, quando existe a solução é de grande valia para todos, inclusive para o condomínio.
Muito bem. Doutora Jussara, você acha que isso já está acontecendo? Os condomínios já estão buscando esse tipo de profissionais, né, para estar resolvendo essas soluções, inclusive se preocupando em incluir essa condição dentro da Assembleia já para que isso seja realmente, essa arbitragem toda, seja registrada isso para não ter nenhum tipo de preocupação em relação ao comportamento do síndico e ao condômino? Eu imagino que seria bom que se tivesse dentro da convenção de condomínio a cláusula de mediação e de conciliação. Eu não conheço muitos condomínios que já tenham isso, mas o que a minha experiência no judiciário é que muitos casos vão para o judiciário, e há pouco tempo aconteceu até um caso interessante que eu atendi, que era o cachorro, o barulho do cachorro que incomodava o vizinho. O cachorro foi afastado do lar, e quando chegou para a audiência de conciliação, infelizmente o cachorro já tinha até morrido. Nossa. Então, assim, o judiciário, pela morosidade dele, muitas vezes o objeto já se perde pelo caminho. E quem ficou sem o cachorro, teve que doar o cachorro, teve toda uma história triste no fim, que podia ter sido resolvida com uma audiência de conciliação ou mediação, até dentro do próprio condomínio, né? Que a gente pode ir para o condomínio fazer essa audiência de maneira informal, mas dentro da legalidade, e tentar conversar e aproximar essas partes. Agora eu pergunto, essas pessoas envolvidas nesse conflito, é lógico que elas nunca mais vai acabar a mágoa que havia entre elas. A mediação ela vem justamente para isso. Condomínio é relação continuada. As pessoas se veem diariamente, nem sempre podem se mudar do apartamento ou da casa, enfim. E isso tudo causa um grande desabor a todo mundo e poderia ser evitado. Eu imagino e faço força que agora, com a lei da mediação, o novo Código de Processo Civil, essas audiências, os condomínios vão colocando dentro de suas convenções para que isso já seja previsto e tentado resolver o conflito antes de levar para o judiciário. Doutor Alcides, que seja essa conciliação é possível dentro dos condomínios? Ou ainda está longe de ser uma realidade? Não, plenamente. Ela chegou em boa hora. Aliás, chegou... tem um ditado que fala antes tarde do que nunca, né? Então, assim, até porque nós devemos levar em conta um ditado do nosso imortal Rui Barbosa, né, doutor? Nós somos da área do direito, mas qualquer um de nós, cidadão brasileiro, acho que sabe a importância do Rui Barbosa desde os tempos lá remotos até, e aí vai se perdurar por muito tempo, porque ele falou de coisas atuais mesmo, né? Que sempre ele fala que a justiça tardia não é justiça, né? E esses 3 institutos que nós temos, entre tantos meios de solução de conflitos adequados, hoje não se fala mais alternativo judiciário, são adequados. Esses meios de solução de conflitos, falando agora da conciliação, a mediação e a arbitragem, eles têm uma pequena diferença, são diferenças tênues, mas existem entre a conciliação e a mediação. Aqui na conciliação é para se resolver questões rápidas, onde não se envolvem, ou melhor dizendo, se envolve o vínculo afetivo, né? São questões de causas que têm por finalidade resolver uma questão pontual, onde o conciliador ele pode ser um co-participante desse resultado. No caso da mediação, quando a doutora Jussara falou, que a mediação que se aplica ao condomínio, ela é bem pertinente, porque ali existe não um vínculo de parentesco, mas afetivo por serem amigos, serem vizinhos, e aquela relação é duradoura, né? Como ela disse, é uma relação continuada. A mediação ela vem com esse espírito de pacificar esse convívio. Porque o importante da conciliação é que, e a mediação, tal como as duas têm a mesma proposta, é de que resolva as questões de sentimento, e quem vai resolver isso são as próprias partes, que vão, mediante o trabalho do conciliador, do mediador, ele vai diluir esse sentimento, e o acordo sai por consequência.
E o que é que se pretende numa conciliação? Visa o acordo? Visa, a mediação visa, mas visa restabelecer um diálogo. Na conciliação, em ambas as modalidades, todos saem ganhando, porque as partes mesmo decidiram. Não é mediante uma sentença que as partes vão cumprir aquele acordo. Mesmo porque um acordo mal feito, mal construído, mal elaborado, nós não teremos garantia de cumprimento. Então, a mediação, numa relação de vizinhos, principalmente em condomínio, que é bem próxima, ela vem como forma de pacificar esse convívio. Eu acho que um conciliador, mediador, um profissional bem preparado, ele vai poder, digamos, proporcionar a essas partes um convívio pacífico, obtendo um resultado satisfatório para ambas partes, né? Aí vem o jargão. Conciliando, todo sai ganhando. Você acha que... Como é que você vê essa questão da mediação e conciliação no assunto inadimplência, que também é um fator determinante para se haver atritos dentro do condomínio? Para o condomínio específico, eu acho perfeito, porque, como a gente já conversou em outros programas, o pagamento de condomínio pelos condôminos nada mais é do que uma reposição de caixa, né? Então, o condomínio já gastou toda aquela verba que ele tinha para pagar suas despesas e nada mais está pedindo retorno para os condôminos, para os proprietários, né? Então, quando existe uma inadimplência, quando não existe o pagamento, ele está sendo onerado diretamente nos seus cofres, porque o condomínio não oferece lucro, né? Então, para você ingressar com uma ação judicial hoje, existe uma despesa grande, né? E às vezes leva-se anos e anos até se resolver a questão. Eu acredito fielmente que a mediação e a conciliação podem sim e ajudar muito nessa questão de inadimplência. Sim, é a solução, sem sombra de dúvida. Doutora Jussara, poderia explicar melhor, doutora Jussara, você que atua isso diretamente, né, nesse segmento, como que é a atuação do profissional? O que é ser um mediador hoje dentro do condomínio? Que é muito importante a gente saber isso. O mediador dentro do condomínio, ele vai escutar as duas partes, é isso que ele faz na prática. É um bom escutador, né? Ouvidor. Ou tem que saber ouvir, né? E à medida que ele vai ouvindo e com as técnicas adequadas, a gente consegue com que as partes se abram e contem até por que elas estão devendo condomínio. É lógico que tem gente que deve porque é um devedor contumaz mesmo, e tem outros condôminos que estão passando por situações de doenças em famílias, coisas muito pontuais e que deixaram de pagar o condomínio por conta disso. Então, eu imagino que o condomínio como todo, que precisa do dinheiro de todos, evidente, porque sobrevive disso, né? Mas ele precisa sentar, pontuar, e se o síndico puder estar presente, também estar presente, porque há casos e casos. Porque a gente fala que uma audiência de conciliação, de mediação, jamais será igual a outra, porque as pessoas envolvidas, as situações envolvidas são de cada qual, não tem audiência igual. O assunto pode ser igual. Não tem fórmula, né? Não tem fórmula. Uhum. Nós estamos lidando com seres humanos e, portanto, é subjetivo mesmo. E há casos a casos. Eu já pude participar de audiências que, por causa de doença em família, estava com atraso e que os demais condôminos não se opuseram em pagar um pouco mais da cota até que essa situação passasse. E que depois o próprio condômino voltou a pagar com juros e correção e que ficou tudo bem dentro do condomínio. Mas se isso vai para o judiciário, seria impossível, sem uma audiência de conciliação. Sim. Por quê? Porque não teria se ouvido as partes. É importante se ouvir as partes, para que elas contem o que está acontecendo. Isso foi levado para uma assembleia e a assembleia resolveu resolver dessa maneira. O que é tudo de bom, né? Então, como eu já falei na outra vez, eu sou adepta à mediação e conciliação.
acredito mesmo e acho que é uma boa ferramenta, não para tudo, mas para muita coisa. Doutora Alcides, qual você acha que é a principal competência que tem que ter, né? A característica que tem que ter um profissional que lida com essa situação, de ser um mediador? Qual a característica dele? Bom, a doutora Jussara foi feliz quando falou da escuta, que é uma virtude que o conciliador deve desenvolver. E com a escuta você consegue entender a problemática, você vai ouvir ambas partes. Você tem, no momento, chega uma oportunidade de você, digamos, tratar as partes com respeito. Não que no judiciário não seja tratado dessa forma. O problema é que lá não tem essa oportunidade, né? Tudo rápido e a justiça tem que ser célere para que dê conta da demanda. Então vem a conciliação com essa proposta e a mediação. Eu falei desses dois conceitos rapidamente, mas eu gostaria de mencionar sobre arbitragem, que é uma escolha. Isso pode acontecer, como foi dito aqui pelo Dr. Rafael, dessa cláusula que a gente pode inserir nos contratos de compra e venda de imóveis e qualquer contrato que a gente pode. Só não pode inserir contratos, essa cláusula de conciliação, mediação e arbitragem, principalmente da arbitragem, no que diz respeito a direitos indisponíveis. Isso, principalmente o direito do trabalho, você não pode firmar um contrato colocando essa cláusula. Também, quando se relaciona a menor idade ou a menor incapaz, você não pode. Nos demais casos, você pode trabalhar com essa cláusula da arbitragem. Mas aí, no nosso caso mesmo, a gente prima sempre para colocar que antes da aplicação da arbitragem, a gente trabalhar com a mediação, com essa possibilidade. E é nessa oportunidade que você vai escutar as partes. Então, essa é a maior virtude de um conciliador, ele ser sereno, ele ser, digamos assim, paciente. Ele tem que ter essa serenidade, essa paciência. É uma virtude do conciliador. O conciliador não quer dizer que ele ali é um frade, mas ele tem que também ter essa fazer virtude, papel D, né? Tem que fazer esse papel. O conciliador mediador, ele não é juiz, mas ele exerce essa função que também é do juiz, né? Isso não é exclusividade do conciliador. É que com a criação dessa figura específica do conciliador mediador, nós estamos falando dele, mas o juiz também deve exercer esse papel, está lá desde os tempos, né, do Código de Processo Civil, o anterior, já fala dessa função do juiz, que é de conciliar antes de levar adiante uma demanda. Agora, com a vigência do novo Código de Processo, ele não o faz, mas ele encaminha para o conciliador. E esse conciliador tem que estar preparado, não só capacitado, mas com esse espírito de pacificar os conflitos. Então ele tem que ter realmente essa virtude. E tem que ter um equilíbrio assim, emocional muito grande, a serenidade, né? Porque ele não pode se envolver emocionalmente. E aí ele tem que seguir os princípios. Tem que saber ponderar bem. Conciliador, que é a imparcialidade, né? Respeitar a vontade das partes, manter a firmeza, né? Para que haja empatia também de ambas as partes. Ele não pode atribuir, digamos assim, algum benefício, mesmo que sutil, a alguma das partes. Então ele tem que estabelecer essa confiança, tem que ter essa empatia e as partes têm que estar seguras de que ele está diante de uma pessoa íntegra, imparcial, né? De uma pessoa imparcial, dotado de credibilidade. Doutor Rafael, você consegue passar para quem está nos assistindo, que não conhece bem um leigo, como que você pode diferenciar uma arbitragem de uma mediação? Como que a pessoa pode diferenciar isso? Como o doutor Manuel acabou de mencionar, arbitragem, se eu tiver errado também, acho que eles sabem melhor do que eu, tá? Vocês me corrijam, por favor. Arbitragem seria um juiz privatizado. Podemos falar assim? Né? Podemos. Um juiz privatizado, né? Porque a gente tem o juiz do fórum, que é um juiz público, né? E o árbitro seria um juiz privatizado, onde as partes, em algum momento, num contrato ou numa convenção, convencionaram que essa pessoa, em caso de litígio, venha a resolver a lide, né, a pendência.
E, enquanto a mediação e a convenção seriam para casos onde o doutor mencionou novamente, tentar solucionar de forma amigável, né? Tentar não que essa solução não possa virar um contrato entre as partes, né? Mas inicialmente é algo que todo mundo, inclusive o conciliador, opina para se resolver, para se entrar num comum acordo, né? Chegou no finalzinho do nosso quadro, né? Eu queria que você deixasse aí as suas considerações finais para todos os que estão nos assistindo. E para entender mais sobre isso, se você desse alguma dica assim, de algum site, de algum local que eles pudessem buscar mais informações sobre isso? Informações sobre o condomínio? A questão da mediação. Da mediação. O próprio site do Conselho Nacional de Justiça, o site do ENAM, todos eles têm informações são órgãos básicas, são órgãos públicos que têm tudo isso disponibilizado. E sempre procurar, né, como eu já falei no outro programa, contratar profissionais devidamente capacitados. Assim como o Dr. Alcides falou, que o mediador precisa ter paciência, tem que ter um certo perfil de personalidade, ele precisa ser devidamente capacitado para que, com as técnicas que existem e que funcionam, ele possa chegar à melhor solução para as partes, né? Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Eu que agradeço, muito obrigada. Doutor Alcides, suas considerações finais, por favor? Eu acho que fiquei devendo aqui, por dever de ofício, eu vou complementar o que estava dizendo o doutor Rafael. Teve a missão de demonstrar a diferença entre a mediação e a arbitragem. No caso da mediação e da conciliação, o que se produz ao final é um termo que as partes se comprometeram ali, bem, obedecendo o acordo que foi feito. A legislação, né, as leis vigentes, que esse termo ele tem força de lei, não cabe recurso, não cabe mais nada, está decidido, acabou. Na arbitragem, da mesma forma, só que é uma decisão proferida por um árbitro, um equivalente a um juiz, só que na iniciativa privada. Essa sentença também tem força de lei. Constitui também um título executivo, extrajudicial também. E aqui vai minha mensagem, né, porque realmente, com esse espírito de mediador, eu diria que é o que vai realmente nos trazer uma certa tranquilidade, não só para a celeridade da justiça, mas também como um convívio social, né? Em especial, eu quero deixar aqui essa mensagem para nós que somos condôminos, eu também me coloco dessa forma, eu recomendo que prime pela conciliação e a mediação, e também a arbitragem, se não houver possibilidade dessas duas modalidades anteriores, como forma pacífica de atender na cultura da paz. Muito obrigada, viu, doutor Alcides, pela sua visita hoje pela primeira vez na UPTV e por contribuir com o seu conhecimento. Doutor Rafael? Foi até um termo que era usado, né, inclusive no Tribunal de Justiça de São Paulo, conciliar é legal, né? De uma semana de conciliação. Olha só que legal. Conciliar é legal, então eu aconselho realmente a todos tentarem buscar esse caminho. Buscar o caminho da conciliação. É o mais rápido, mais simples, mais barato, né? E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, com profissionais da melhor categoria possível. E obrigado mais uma vez pela oportunidade. Esse é o momento jurídico, né, que vocês tiveram aqui no programa Sind Solution. E fiquem sempre ligados, todas as terças-feiras, às 18 horas, aqui na UPTV.